mulher doente. Versículo 25. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Imagina só, uma mulher que menstrua hoje ficar dentro de casa porque ela está assim. Não podia ir na igreja, não podia ter contato com o esposo, não podia ter contato com a sociedade, porque ela era imunda, ela era impura, né? Era como se fosse uma doença contagiosa, olha só. Então ela sofria 12 anos com aquilo. Mas quando ela ouviu, olha só, a palavra de Deus, pelo ouvir nós somos curados. A palavra de Deus, ela só que você ouvir ela, você fica liberto, você fica curado. Olha o poder que a palavra de Deus ela tem. O poder de te curar, o poder de levar a cura que o homem não traz para você. Porque ele não traz cura nenhuma. O ser humano ele não dá cura para ninguém, não tem esse poder. Mas Jesus ele tem. E olha só, ela havia gastado, no versículo 26, havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Por quê? Porque todas as vezes que ela ia buscar o recurso, eles falavam várias coisas para ela. Eles desanimavam, falavam palavras que entristeciam o coração dela, e cada vez mais ela ia piorando a enfermidade. E muitas das vezes isso acontece conosco. Nós não vamos no lugar certo para ouvir de Deus, amém? Para ouvir o Senhor falar que nos cura, que trata da nossa ferida, que trata aquilo que você está passando. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei há quanto tempo você está passando por isso, mas Jesus ele sabe. Jesus ele sabe, ele não traz a mensagem de acordo com aquilo que o pregador quer falar. Ele traz a mensagem de acordo com aquilo que a igreja está precisando. Amém? Então a igreja nessa noite ela precisa ser curada. A igreja precisa ser tratada por Jesus. Eu não sei qual é a enfermidade. Às vezes a enfermidade pode não ser na carne, às vezes a enfermidade pode ser espiritual. Há 12 anos você pode estar sofrendo de uma enfermidade espiritual e você não sabe, mas Jesus ele está na casa para te curar. E Jesus ele fala para mim e para você: se tão somente você ouvir a voz de Deus e tocar nas vestes do Senhor, você vai ser curado. Então foi preciso ela fazer o quê? Foi preciso ela tocar. E olha só que interessante, o Senhor ele é tão maravilhoso que em meio a tanta gente, ele sentiu aquela mulher tocar ele. Por quê? Porque ela tocou de um jeito especial e Jesus ele conhece. Jesus ele sabe quando você toca nele de um jeito especial. Por quê? Porque quando você chega em Jesus precisando, carecendo, com o coração voltado para ele, dele sai poder e ele sente. Dele sai virtude e ele sente. Então para você receber o seu milagre nessa noite é preciso você tocar. Mas não é tocar de qualquer jeito não. É tocar de um jeito que Jesus sinta o seu toque, para que ele venha liberar sobre a sua vida a cura que você precisa. Imagina só, uma mulher que menstrua hoje ficar
dentro de casa porque ela está assim. Não podia ir na igreja, não podia ter contato com o esposo, não podia ter contato com a sociedade, porque ela era imunda, ela era impura, né? Era como se fosse uma doença contagiosa, olha só. Então ela sofria 12 anos com aquilo. Mas quando ela ouviu, olha só, a palavra de Deus, pelo ouvir nós somos curados. A palavra de Deus, ela só que você ouvir ela, você fica liberto, você fica curado. Olha o poder que a palavra de Deus ela tem. O poder de te curar. O poder de levar a cura que o homem não traz para você. Porque ele não traz cura nenhuma. O ser humano ele não dá cura para ninguém. Não tem esse poder. Mas Jesus ele tem. E olha só, ela havia gastado, no versículo 26, havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Por quê? Porque todas as vezes que ela ia buscar o recurso, eles falavam várias coisas para ela. Eles desanimavam, falavam palavras que entristeciam o coração dela, e cada vez mais ela ia piorando a enfermidade. E muitas das vezes isso acontece conosco. Nós não vamos no lugar certo para ouvir de Deus, amém? Para ouvir o Senhor falar que nos cura, que trata da nossa ferida, que trata aquilo que você está passando. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei há quanto tempo você está passando por isso, mas Jesus ele sabe. Jesus ele sabe, ele não traz a mensagem de acordo com aquilo que o pregador quer falar. Ele traz a mensagem de acordo com aquilo que a igreja está precisando. Amém? Então a igreja nessa noite ela precisa ser curada. A igreja precisa ser tratada por Jesus. Eu não sei qual é a enfermidade. Às vezes a enfermidade pode não ser na carne. Às vezes a enfermidade pode ser espiritual. Há 12 anos você pode estar sofrendo de uma enfermidade espiritual. E você não sabe, mas Jesus ele está na casa para te curar. E Jesus ele fala para mim e para você: se tão somente você ouvir a voz de Deus e tocar nas vestes do Senhor, você vai ser curado. Então foi preciso ela fazer o quê? Foi preciso ela tocar. E olha só que interessante, o Senhor ele é tão maravilhoso que em meio a tanta gente, ele sentiu aquela mulher tocar ele. Por quê? Porque ela tocou de um jeito especial e Jesus ele conhece. Jesus ele sabe quando você toca nele de um jeito especial. Por quê? Porque quando você chega em Jesus precisando, carecendo, com o coração voltado para ele, dele sai poder e ele sente. Dele sai virtude e ele sente. Então para você receber o seu milagre nessa noite é preciso você tocar. Mas não é tocar de qualquer jeito não. É tocar de um jeito que Jesus sinta o seu toque, para que ele venha liberar sobre a sua vida a cura que você precisa. Você só vai receber se você tocar nas vestes de Jesus nessa noite. Amém? Porque eu não posso dar a vitória que você precisa. O pastor não pode dar o milagre que você precisa. Mas Jesus ele pode. Amém? Então aproveita a oportunidade que você tem nessa noite e toque nas vestes do Senhor. Amém? Jesus ele está passando por aqui, assim como ele passou. Amém? Antes daquela mulher se encontrar com ele, Jesus ele estava passando, e aquela multidão, ela podia ter impedido aquela mulher de se aproximar de Jesus. Aquela multidão está em forma de algum problema, alguma situação que tem te impedido de se aproximar de Jesus, te impedido do seu clamor chegar até o Senhor. Mas não permita que a multidão ela venha te atrapalhar de você chegar até Jesus, não. Ultrapasse, amém, essa barreira. Ultrapasse a barreira dessa multidão, aquilo que está te impedindo de você ser curado. Ultrapassa nessa noite. Seja corajoso, amém, no nome de Jesus, porque é isso que o Senhor quer. Não tenha vergonha. Se está passando por algum problema, se está passando por alguma enfermidade, não tenha medo, não tenha vergonha de chegar diante do altar do Senhor, diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu quero tocar nas tuas honras, eu quero tocar, Senhor, nas tuas vestes, porque eu sei que de ti pode sair a virtude, eu sei que de ti pode sair o milagre que é preciso. Amém? Quando nós reconhecemos que do Senhor sai o poder,
sabemos que de Jesus sai o milagre, nós recebemos. Nós recebemos a nossa vitória. Nós recebemos a nossa cura no nome de Jesus. E o que o Senhor falou para ela depois, e Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Olha Jesus falando para mim e para você nessa noite: você sarou porque você teve fé. E a palavra de Deus, ela fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos primeiro a gente precisa antes de tudo de ter fé. Depois a gente tem que agir tocando na orla do Senhor para receber o milagre. Amém?